janeiro é um período de férias, mas em breve todos nós voltaremos à rotina, principalmente com o início do ano letivo. E é um pouquinho sobre isso que a gente conversa hoje com a psicóloga, a doutora Ana Paranzini, que vai nos contar um pouquinho aí desse processo de adaptação que a gente, as mães, principalmente de primeira viagem, ficam sempre de cabelo em pé, né, doutora Ana? Sim, com certeza. As mães ficam com sentimentos à flor da pele, Exato. né? Acho que a gente sofre mais do que a própria criança. Com certeza. A gente costuma dizer que a criança, no período de adaptação, pode chorar. Às vezes chora, às vezes não chora. E quando a criança não chora, às vezes são os pais que choram. Não é mesmo? Então gera insegurança, medo. Agora, os pais precisam ficar atentos que eles escolheram a escola com muito carinho, eles pesquisaram, então eles precisam passar essa segurança para a criança. Quanto mais os pais se sentirem seguros a respeito da escolha que eles fizeram, mais a criança vai se adaptar melhor a essa situação de primeira escola. Tá, então quer dizer que os pais passam, de certa forma, essa insegurança e gera o problema. Então, primeiro Exato. A gente precisa tratar isso na gente, né? É isso, basicamente, o início de tudo é isso. Sim, os pais precisam, assim, como eles escolheram a escola, eles precisam se sentir seguros. E como fazer isso? Eles precisam atentar para o fato de que a criança é uma nova situação, um novo começo para ela, que ela vai ter muitas aprendizagens na escola. Ela vai ter contato com os amiguinhos, alfabetização propriamente dita, diversão, porque para eles ainda a educação infantil ainda é bastante diversão, parquinho. E à medida que os pais conseguirem entender que isso é um processo natural, um processo saudável de construção da infância e da primeira infância propriamente dito, isso vai fazer com que eles se sintam mais seguros. Mas tem algumas atitudes que eles podem ter nesses primeiros dias de aula e até o que antecede as aulas, o início das aulas, para que eles se sintam mais seguros. Uma das coisas seria conversar com a criança sobre o que vai acontecer. Às vezes a criança está sendo cuidada por pessoas da família ou ela tem babá e de repente vai ter uma mudança, ela vai para um lugar desconhecido, com adultos diferentes, com outras crianças. Então, quanto mais os pais falarem para a criança sobre a escola, sobre as coisas que acontecem na escola, mais segura ela entra, né, na escola. Exatamente. E faz toda a diferença. Exatamente. Bom, depois desse primeiro passo aí, bom, então passamos segurança para o nosso filho. Mas, mesmo assim, meu filho urra quando entra na escola. O que eu faço? Joia. Então, a gente precisa atentar aqui. Às vezes pode ter criança que chora e pode ter criança que não chora. Mas o choro não necessariamente indica que algo de ruim aconteceu. Porque às vezes os pais falam assim, não, tá chorando demais. A professora deu bronca, alguém fez alguma coisa e ele não quer mais ir. Não, é um processo natural. O choro é uma demonstração de um desconforto. A criança está numa situação nova. Então, como que ela demonstra para o mundo adulto e para o mundo externo que ela está desagradável? Através do choro. Então, os pais precisam ter bastante acolhimento, acolher esse sentimento da criança, mas mesmo assim eles precisam ser firmes. Não ajuda na adaptação quando a criança vai, chora e o pai traz a criança da escola, por exemplo. Exatamente. O processo de adaptação vai ser mais longo e mais demorado ainda. Então, mesmo sabendo que é um período, o pai precisa ser firme. Agora, tem algumas coisas que o pai pode fazer no primeiro dia de escola, que eu acho que colabora demais. Um primeiro ponto é que algumas escolas permitem que os pais fiquem ali na adaptação. Exatamente, a adaptação às vezes é curta, a criança vai, fica 1 hora, vai embora, justamente para ela se acostumar com aquele ambiente. Agora, trazer a criança andando de mãos dadas, então vir para o caminho da escola, da porta da escola até a porta da sala, trazer de mãos dadas. Quando chegar na frente da sala de aula, entregar a criança para a professora e não agarrar. Então, quando o pai já traz a criança de mãos dadas, ele já vai desvinculando. E aí, se chega na porta, então vamos imaginar uma situação, a criança está no colo, ela já está mais agarrada. E aí, o pai quer que a professora tira. Não, o pai precisa entregar, porque essa segurança que vai fazer com que a criança também segura. Poxa, meu pai está
permitindo que eu fique em um ambiente a qual ele confia naqueles adultos que estão São ali. pequenas atitudes, pequenos gestos que acabam fazendo toda a diferença. Com certeza. Qual uma outra questão, além do choro, o que eu posso identificar? Geralmente as crianças, muitas param de comer, então às vezes os pais levam o lanche e percebem que o lanche volta sem mexer. Algumas crianças ficam um pouco mais tristes, mais retraídas. A gente observa muito em salas da educação infantil, às vezes as crianças nas primeiras semanas brincando mais sozinha do que interagindo com outros colegas. E isso é algo natural, algo normal. Agora, interessante também que não é o momento adequado para os pais tirarem chupeta, mamadeira e fralda. Vamos passar primeiro pelo momento de adaptação na escola, para depois passarem por uma coisa de cada vez. Exatamente. E até se os pais tiverem chupeta, mamadeira ou alguma coisa de vínculo com a criança, é interessante que eles permitam que a criança leve para a escola para que ela sinta confortável e sinta que tem algo que ela se identifique. E no próximo bloco tem mais Volta às Aulas.